Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. O meu nome é Mariane. Quem está aqui na minha frente é José Augusto. Quem está aqui na minha frente também é a Letícia. Nós somos do 5º período de Psicologia, aqui da Univale. Hoje a gente vai falar de um tema que tem muitas camadas, mas também traz muita curiosidade, gera muita curiosidade nas pessoas, que é sobre repetição de padrão. Aliás, quem nunca se perguntou, né, por que a gente repete os padrões? E aí, para a gente abrilhantar essa noite, para trazer o conhecimento dela, a gente convidou a nossa professora, Michele Andrade, que está aqui com a gente. Mas antes, a Letícia vai apresentar ela um pouquinho. Michele é psicóloga formada pela Univale, mestra em Educação Física pela UFJF e doutora pela UFRJ, com foco em Psicologia do Esporte. Ela é professora do curso de Psicologia da Univale, atua no CRAED e participa de pesquisas sobre desempenho de atletas. E também tem alguns cursos em psicanálise. Seja muito bem-vinda, Michele. É um prazer ter você aqui conosco hoje. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço o convite. Vamos começar. Vou te fazer uma primeira pergunta para a gente já introduzir o tema. O que seria repetição de padrão sobre o olhar da psicanálise? Então, a psicanálise ela traz o conceito de compulsão à repetição, né, que é um conceito mais complexo, fundamental para a gente entender por que a gente repete tanto esses padrões. Está envolvido ao recalque, né, relacionado ao inconsciente. E aí o inconsciente é algo que não tem uma temporalidade, né? São coisas que acontecem que a gente não dá conta e a gente vai reprimir isso e mandar para o inconsciente. Essas questões que estão no inconsciente, que são os traumas, vão fazer com que a gente reproduza esses comportamentos, né? Que não são comportamentos ajustados, nem comportamentos adequados, mas que faz com que a gente tenha uma repetição de alguns comportamentos no intuito de tentar trazer um alívio para a angústia que a gente sente. E aí a gente repete, mesmo o comportamento com muita dor, com muito sofrimento, a gente repete ele, porque faz a gente estar numa zona que eu poderia chamar de conforto, mas que não é conforto. É uma zona segura, assim, eu conheço isso, eu sei como que funciona, mesmo com muita dor, eu sei lidar com essa situação. E esse comportamento, ele está mais ligado à ação do que a sentimento, percepção. É como se fosse um hábito. A gente reproduz isso sem nem dar conta do que a gente está fazendo. Quando a gente viu, já fez. Ô, Michele, fala pra gente, então, qual que é a ligação, né? Você já falou um pouquinho aí sobre os comportamentos desses padrões e as experiências que a pessoa desenvolveu, né? Que ela teve lá na infância. Então, esses padrões que a gente vai repetir, ele está relacionado a esses traumas que a gente vivenciou. Então, a gente tem alguns traumas comuns, mas isso depende, né? A gente não pode generalizar. Para a gente poder fazer uma análise, a gente precisa acompanhar, né, esse paciente, avaliar. Mas, de forma geral, são situações que causaram algum mal-estar. Então, por exemplo, aquelas famílias em que a gente tem relações muito desorganizadas, né? Onde pai e mãe não têm uma definição de papel muito claro, e aí um ocupa o lugar do outro. Isso traz alguns desajustes, né? Pais ausentes, mães que acabaram tendo que ficar muito distante dos filhos nesse processo de educação, porque tem que assumir essa maternidade sozinha, né? Então, essas questões, elas vão trazer alguns traumas que vão fazer com que a gente reproduza alguns comportamentos sem pensar, né? E aí a gente também só consegue entender que esse comportamento está relacionado a um trauma quando a gente vai para o processo de terapia, né? Para entender, né, dentro do processo psicoterápico, o que está relacionado? Por que eu repito tanto esses mesmos comportamentos? E aí a gente tem comportamentos, por exemplo, como autossabotagem, né? Quando eu tenho possibilidade de me desenvolver bem numa faculdade, num emprego, e eu me saboto, no intuito de permanecer um pouco pertencente àquela família onde tem poucos estudos, né? Onde as pessoas sempre tiveram um trabalho mais ou menos com o mesmo nível, e aí para eu pertencer àquilo ali, eu faço um movimento de autossabotagem, né? Ou porque eu escutei muito que eu não sou capaz, que eu não dou conta, né? Que eu nunca vou conseguir, que esse lugar não é para mim. Então, eu faço esse movimento de autossabotagem. Um outro formato é nos relacionamentos, né? Quando a gente repete relacionamentos fracassados. Eu sei que não tem a ver comigo, mas eu sempre busco na mesma pessoa, nas pessoas com quem eu me envolvo, as mesmas características, né? E é inconsciente, porque se fosse fácil, né, eu identificaria e daria conta de desenvolver isso,
né? E aí isso acontece muito nos nossos relacionamentos, né? É muito mais fácil de identificar nos nossos relacionamentos e nesse processo de autossabotagem quando está relacionado ao ambiente de trabalho. E por que a gente insiste, né, principalmente em reviver essas certas situações que nos causam tanta dor? Assim? É uma forma da gente tentar lidar com isso. A gente não sabe um formato certo e quando eu estou tentando vivenciar isso, é como se aquela angústia fosse embora. Ela é momentaneamente, né? Cessa naquele momento, mas quando acaba aquela situação, que é um ciclo vicioso, porque eu vou repetir isso com frequência, volta de novo o movimento da angústia. É porque eu não paro para pensar sobre, eu só reproduzo. E aí vivenciar isso, mesmo que seja doloroso, mesmo que seja sofrido, me coloca numa zona de conforto. Eu sei o que esperar, inclusive qual dor sentir, né? Qual o sofrimento, qual a intensidade do sofrimento. Então, quando eu tenho o mesmo padrão de relacionamento, eu sei que eu vou sofrer, mas eu tenho um tempo que eu sei que sofrimento é esse, né? Eu posso tentar o novo, mas o novo me deixa com muito mais medo que repetir o velho. O mesmo comportamento, porque o novo pode ser muito bom. E aí isso para mim não pode ser legal, porque eu tô tentando reviver aquilo de eu não ser capaz, de eu não dar conta, reproduzir aquilo que eu já ouvi uma vida inteira, né? Ou tentar honrar essa situação familiar de que o comportamento, que o relacionamento sempre é fracassado, que nunca dá certo. E aí, de forma inconsciente, eu vou tentando reproduzir isso. E aí eu faço uma autossabotagem, né? Com a minha vida em decorrência de uma situação passada. Entendi. Então chega uma hora, você falou do processo terapêutico, né? Vamos pensar que essa pessoa já identificou, porque ela já viveu extremamente várias vezes essas repetições e ela resolve ir para o processo. E aí, como que ela faz para vivenciar, né? Para não só identificar, porque talvez ela já tenha consciência, mas como que ela faz para virar essa chave, para mudar esse ciclo? Então, quando a gente entra em processo terapêutico, a gente precisa trabalhar com sentimento. O que eu quero com isso? Porque como a gente só age, é automático, eu não faço esse processo de reflexão nem de conhecimento. O processo terapêutico, ele me ajuda. Primeiro a falar, né? E aí quando eu falo, eu também me escuto. Tem coisa que a gente evita, né, falar, a gente não fala nem pra gente no espelho, porque ouvir dói, né? Mesmo que o outro fale com a gente, não é a mesma coisa que a gente assumir que a gente tem esse comportamento, né? Às vezes os amigos, os colegas, as pessoas que estão próximas falam, nossa, mas você arruma mesmo, sempre o mesmo namorado, né? Você sabe disso. Mas quando você dá conta, né, você fala, poxa... Michele, até estética, né? Sim, até estética, né? E a gente tem alguns padrões, né? Às vezes, dependendo da relação com esse pai, né? Tentar mostrar para ele que você conseguiu alguém muito próximo do que é dele. Então, a gente faz as nossas configurações amorosas muito, muito próxima, né? Da educação que a gente teve, então, do pai ou da mãe, ou aquilo que eu não gostaria de jeito nenhum. E aí eu tento pegar o oposto, aquilo que eu... né? É quase o espelho. Você olha e fala assim, gente, mas como que parece, né? Pai e namorado, como que dá para ser tão parecido assim? E depois os próprios namorados. É tudo muito, muito próximo. Né, na fisionomia, no jeito de ser, nos mesmos comportamentos, né? E aí quebrar isso é fazer perceber que sentimento é esse, né? O que eu quero vivenciar? O que eu quero experimentar? Né? Por que eu preciso tanto de voltar a sentir isso? Porque talvez é uma forma de eu voltar a sentir aquele conforto da infância, né? Ter aquela sensação legal e gostosa daquele momento. E quando é uma coisa ruim, a criança ela não consegue muito separar isso, né? O processo de educação ele é muito bater e assoprar. Aí a gente fica adulto e aí a gente tem dificuldade, por exemplo, do que é relacionamento abusivo e o que não é. Porque a família, ela educa nesse processo. Estou batendo porque eu quero bem, né? Estou te corrigindo porque eu sou uma pessoa que amo. E aí ela tem um relacionamento. Quem vai educar nesse relacionamento é o outro, né? Então, corrigir porque o outro ama não é um problema. E a gente está reproduzindo aquele mesmo padrão. Às vezes um padrão agressivo, que ele não necessariamente ele precisa ser com agressões físicas, né? Ele vem com agressão verbal, às vezes com agressão física, mas com uma agressão física que vem recheada depois de flores,
de presentes, né, de carinho e de promessas, né, de um amor eterno, que isso nunca mais vai se repetir, daqui a pouco isso repete novamente. E aí eu preciso entender qual é o sentimento para eu poder trabalhar, e aí trazer isso à consciência, né, eu vou ressignificar isso. Então, quando eu saio da ação, que é reproduzir o ato, e vou para a rememoração, que é através das narrativas, entender isso, trazer para a consciência e ressignificar, eu consigo quebrar o vínculo, o ciclo, né? Tem um filme que ele traz uma reflexão bem legal, que foi aquele filme É Assim que Acaba, né? Que ele traz um ciclo de agressão física, né? Que vem da infância, mãe, né? Ela só deu conta disso depois de um tempo, ela sabia que a mãe tinha isso, então o que aconteceu, os pequenos atos de agressões durante o relacionamento não foi visto como agressão, até porque é algo romantizado, né? E o agressor, tirando aquele que é uma agressão física mesmo, né, com perversão, ele não faz nem intencional, no sentido de ser uma pessoa assim, ele também tem algumas dificuldades, né, e a gente vai ter as pessoas que traem, e ela sente mal por isso, porque uma coisa é trair, aquilo não fazer bem, outra coisa é a pessoa ter uma opção, né, é isso que eu quero pra minha vida, não quero, isso me dá, tem gente que fala, isso me dá prazer, adrenalina, mas tem aquelas pessoas que fazem esse movimento e sofrem com isso. Na hora que vê, já fez, é como se fosse um vício. Então, porque, a gente também está no inconsciente dele ali, essa repetição. Porque, às vezes, a gente acha que esse sofrimento, ele não vai trazer muitos prejuízos. A pessoa que faz... O vício é uma forma de compulsão e repetição. Porque se fosse algo controlável, eu tinha consciência disso e falava, não vou beber, não vou fumar, né? Não vou usar droga. E não é algo que é controlado, né? É a mesma coisa a gente ter uma ansiedade. Adianta eu falar para mim mesmo que estou com ansiedade. Chega, já deu por hoje, né? Não adianta, foge do controle da gente. A compulsão e a repetição é a mesma coisa, né? Você foge do controle, você não tem condição de ter controle sobre isso, e você vai percebendo, que foi o que o filme fez, e percebendo aos pouquinhos algumas ações, e ela reviver essas memórias. É importante eu retornar naquilo que aconteceu no passado, né? Que eu acho que está relacionado a isso, reviver aquela memória, aquela sensação, né? Aquele sentimento, para eu entender, poxa, é isso que eu estou buscando. Né? Reviver, às vezes, uma memória de conforto. Toda vez que tinha uma agressão, tinha algo legal. Né? E eu sempre espero isso. E eu sempre espero isso. Né? E aí faz o ciclo aumentar. Sim. E é interessante pensar que você falou sobre o filme, que na infância, né, ela falava na adolescência por que a mãe dela não saía, não quebrava aquele ciclo. E quando chegou na vez dela, né, ela entendeu como que é difícil a gente entender que aquilo ali é ruim, né, e sair, né, deixar esse ciclo. Ela conseguiu entender. Mas quando a gente tá de fora, a gente acha absurdo. Como que a pessoa aceita aquilo? É porque tem uma questão social, né? Quando você tem uma pessoa do seu lado, aí falando, né, do relacionamento. No filme, era um cara de status social, era um cara de aparência bonita, era um cara romântico. Todo o estereótipo do homem ideal, né? Por que ela não quer um cara tão bom assim? Né? Porque o homem ideal é no ideal do outro. Mas e a realidade? O homem real, que é dentro de casa, né? Que é no dia a dia. Não tem ninguém perfeito. Né? Cada um tem suas limitações e suas habilidades. E aí a gente, às vezes, sustenta alguma coisa, né? Principalmente relacionamento, baseado na questão social. E ela pensa muito na filha também, porque depois ela engravidou. Então tem toda uma questão. Agora a gente tem uma família. Só que aí quando ela percebe que ela não quer isso pra filha dela, que se fosse com a filha dela, ela separou. Tanto é que ela escreve várias vezes por que ela se separou. Alguém tem que quebrar o ciclo, né? Para quebrar, ela toma consciência. Poxa, veio da minha mãe. Veio de mim. E agora vai continuar. E ela fala isso com ele, né? Sim. Você gostaria que a nossa filha tivesse um namorado como você? Sim. Né? E ele simplesmente levanta e sai. Porque ele também, talvez esse também seja o momento que ele consegue quebrar esse ciclo. Né? Ele consegue fazer uma reflexão. Só que não dá, se ele quebrou, por que os dois não podem ficar juntos? Né? Porque não dá, ali já está fragilizada. Então é um novo recomeço, cada um com novas... Uma outra história. Isso. E a gente pode então falar que toda repetição ela vai partir de uma falta? Não necessariamente só uma falta, ela vai partir de um trauma. Né? Ela vai partir de uma força autodestrutiva,
que está relacionada à pulsão de morte, né? De alguma coisa em que eu reprimi, que recalquei, que não me fez bem. Então, alguma dessas coisas vai acabar trazendo alguns prejuízos para a pessoa. Então, envolve muita coisa. Se a gente pensar na construção de identidade de uma criança, se a família não está estruturada, qual é a possibilidade de ser um adulto saudável, né, com saúde mental? E aí as configurações vão mudando. Hoje a gente tem gerações que vão trazendo a gente refletir sobre isso, né, sobre relacionamento. Eu vivenciei recente uma situação bem, bem pessoal, assim, né? E aí, a primeira coisa, na hora que eu fui começar a pensar um pouco sobre como que eu vou organizar meu pensamento para falar sobre isso, eu falava assim, gente, será que a minha filha está vivenciando isso? Eu tenho uma filha de 13 anos, começou a namorar agora. E ela teve uma crise de ansiedade por causa do namoro. E aí eu fui perguntar para ela o que é o namoro, né? O que ela imagina que é, né? E aí ela falou, eu achei que era conversar, né? Poder conversar um pouco mais. Só que o namoradinho, eles são de sala separada, que ele o tempo inteiro tá com ela. E aí ela começou a se sentir sufocada, porque ela quer estar com ele, mas quer estar com as amigas. Tipo assim, eu vou jogar vôlei, não, tem que estar comigo. E aí ela falou, eu não estou preparada para isso, né? E aí ela falou, mãe, como que era meu pai? Como que eram seus namorados? Eu falei, meu Deus, deixa eu pensar agora, né? Para eu tentar entender o que ela quer. Aí eu falei, minha filha, são fases diferentes, né? Você não tem que comparar, porque eu acho que acaba... Eu sou separada, eu acho que isso acaba ela pensando, será que vai dar certo para mim? Não deu certo para minha mãe, né? Qual que é o caminho? Minha mãe vai ter que me falar o que deu errado para ela, para eu não repetir o mesmo erro, né? E ela falou assim, se fosse você faria a mesma coisa? Aí eu falei, nós somos pessoas diferentes, né? Cada um tem que... Aí eu falei com ela, e a gente faz algumas escolhas e toda escolha tem consequência. A gente não... Escolher uma coisa, perdeu outra. Automaticamente. A gente não consegue ficar com as duas coisas, né? Aí ela falou, isso é ser adulto? Eu falei, isso é ser adulto, né? Então, como que as gerações, elas são diferentes e que essas questões familiares, dos traumas, né, da infância, trazem um peso. Por mais que elas eram muito novinhas, eu tentei fazer de todas as formas para evitar, né? Fui de psicóloga, vamos tentar fazer algumas intervenções para ver se dá certo. Respinga, né? Relacionamento é algo que para ela ainda é muito sofrido, né? E aí agora ela começa a perguntar coisas que elas não perguntavam quando eu era mais nova, como que era o relacionamento? Por que não namora mais? Né? Se é legal, se relacionamento é legal. Relacionamento é legal. Então por que você não namora? Né? São conversas diferentes, né? Eu tento dar umas esquivadas assim, mas como que essas questões dos traumas trazem, né? Esse prejuízo, e a gente tem tentado criar com elas outros significados, né? E aí eu mostro aquilo que funciona. Nem tudo que não funcionou está errado, né? Minha mãe e meu pai estão bem, estão casados até hoje, né? Porque senão, daqui a pouco tá ela repetindo um padrão, talvez para se manter no mesmo formato que eu. Minha mãe não está com ninguém, então eu não posso estar com ninguém, né? Em respeito à minha mãe, todo relacionamento que eu começo, eu tenho que terminar, né? E aí eu já vi um movimento de autossabotagem, né? O menino não tá na idade para namorar, na minha percepção, mas quem sou eu, né? Ela tem que dizer isso, mas não tinha motivo. Por que quis terminar? Ela falou, por que você não namora? E aí ela devolve a pergunta, entende? Você vê que ela tá assim, se você não tá preparada, eu não tô preparada. A sua vida é você e eu sou eu. E aí tem uma preocupação. E o que a mãe de psicóloga faz? Manda pra terapia. Vamos pra terapia, né? A terapia assim, vai resolver. Por que esses padrões acontecem mais em relacionamentos amorosos? Não é só em relacionamentos amorosos, sim, né? Mas é porque é o que a gente procura na vida. Talvez né? a gente identifica ali, né? E assim, a gente já tem uma questão social que você se tornar adulto, você tem que fazer o quê? Namorar. Arrumar alguém. Né? E aí vai tendo algumas pressões, né? Tem que estudar, aí começou a estudar, começa a namorar, e a família.
teve família, né? Casou. Trabalhar, Agora quantos né? filhos, né? E aí isso vai aumentando a intensidade. Nunca acaba. Mas é porque as nossas relações, não tem como a gente ficar sem relações pessoais. Quando a gente não reproduz no relacionamento amoroso, a gente produz nos nossos relacionamentos interpessoais com amigos. A gente tem mesmo grupo de amigos, né? E aí, amigos, às vezes, que não fazem bem, e a gente sustenta aquela amizade por muito tempo, alguém que te coloca para baixo, alguém que te diminui. Às vezes você não... Quando a gente olha, na verdade, a gente acaba vendo que esse ciclo ele se repete não só nos relacionamentos amorosos. A intensidade é maior nos relacionamentos amorosos, porque a gente vive mais, né? Porque envolve amor, envolve outras relações, né? Mas a gente vê isso com ambiente de trabalho. Então, você tem o mesmo comportamento com as pessoas do seu ambiente de trabalho, às vezes com hierarquia, né? E no ambiente familiar. Então, você acaba reproduzindo, mas com menos intensidade. A intensidade maior vai aparecer no relacionamento. Porque, de forma geral, se a gente pensar, os nossos maiores traumas estão na infância. Né? As nossas maiores dificuldades, porque a gente não tem... hoje se fala em você acolher a criança, em você validar sentimentos, né? Coisa que na minha época tinha isso, não. Hoje a gente estava discutindo lá na mesa lá do CRAED, uma professora estava falando sobre a educação positiva. Né? E aí tinha uma professora lá, assim, educação positiva na minha casa é chinelo, né? Que não tem isso. Foi a educação que ela teve. Então, ela acha que esse formato é balela, Normal. é bobeira, entendeu? Ela não quer nem escutar. Porque se deu certo comigo, tem que dar certo com o outro. Ela não entende que mudou. E aí eu preciso fazer esse acolhimento, né? De validar sentimento. Então, para mim, ter uma crise de ansiedade por causa de um namoro que nem teve beijo é exagerado. Mas para mim, que sou adulta, que já passei por isso, né? Não me recordo muito bem como que foi, sensação, assim, quando eu tava namorando, essa ideia que eu fui namorar já tinha 15 anos, mas que angústia era essa, que ela sofreu tanto por isso, mas eu validei, né? O sofrimento é dela, ela precisa ser acolhida, né? Ela quis abraço, ela quis colo, porque ela dormir na sua cama, aí ela já quis um monte de coisa, né? Mas eu validei isso. Na minha época também não tinha isso, né? Eu falo com ela, se eu fosse filho da minha mãe, Levavam. Uhum. Você não podia nem contar. Né? Aí eu falo, será que eu quero ouvir? Mas a gente que é mãe, que tenta fazer diferente, né? É escutar. E às vezes a gente escuta o que a gente não quer. Né? E o que eu faço com isso? Aí leva pra terapia. Né? Porque eu também não posso reproduzir, eu não posso repetir o mesmo comportamento que eu tive. E minha mãe não fez por maldade, nem né? É mais uma ignorância no sentido de não saber como fazer. Naquela época era o jeito que tinha. Tinha daquele jeito e era esse jeito que eu vou educar. Né? E agora eu tenho conhecimento que dessa forma traz mais prejuízo, mais sofrimento, né? E se eu posso facilitar, vamos facilitar isso. Michele, interessante que você trouxe 2 exemplos. Você trouxe do filme e você trouxe o da sua filha. E no filme, ela traz memórias, né? Ela lembra da mãe e tal. Ela já tinha uma idade onde ela conseguiu guardar essas memórias e veio. A sua filha, né, hipoteticamente aqui, pode ser que ela não tenha memórias e hoje ela esteja revivendo sentimentos que estão vindo do inconsciente. Como que na terapia, né, no processo terapêutico, se ela já tivesse, ou já está, não sei, como que seria trabalhado isso? Né? Existe essa diferença de trabalhar memórias ou perceber os sentimentos? É importante. Quando eu separei, elas eram muito novinhas. Né? Uma tinha 3 anos, uma ia fazer 5 anos, estava com 4 anos, e a outra 3 anos. É diferente de 1 ano e 11 meses. Então, se elas não tiveram muita experiência muito próxima, né? Ou lembranças que pudessem acessar. Mas elas têm lembranças de agora, que talvez façam elas lembrarem de alguma coisa. Então, assim, agora elas já têm uma compreensão de quem é o pai. E aí eu falo muito com ele. Né? Ser pai é diferente de ser ex-marido, né? São relações muito diferentes. Então, seja o pai que você gostaria que elas tivessem referência como homem na vida, né? Porque eu acho que isso é importante. Porque aí, a possibilidade de você ser uma referência positiva para que o outro tenha uma referência positiva, né? É muito melhor e mais saudável para essas crianças. Mas ela vai tentar trabalhar no processo terapêutico, principalmente com criança, através dos desenhos, de autobiografia, né? Para ela contar um pouco da experiência, dessa sensação, de dar nome. Porque ela não sabe dar nome, por exemplo. Eu não sei o que eu estou sentindo. É um trem ruim? Mas o que é? O que você está sentindo? Estou nauseada, sabe? Eu estou com...
dá nome a isso. Por que você está sentindo isso para uma coisa que deveria ser boa? Né? Porque gostar de alguém, querer estar perto, é algo bom, né? É algo legal, que faz a gente sentir bem. Mas por que isso? E talvez eu tenha algumas culpas em relação, né, a essa situação, porque por mais que elas eram pequenininhas, elas podem ter visto alguma coisa. Eu tentei, assim, de todas as formas, evitar esse tipo de coisa, mas tem coisa que foge um pouco do controle da gente. Também, isso. Tava em sofrimento, né? E aí, às vezes me via chorando, né, mal-estar, indisposta, né, e aí eu acho que isso traz nela esse comportamento, sabe? Gostar de alguém não é legal. Dói. É sofrido, né? E aí talvez ficou só essa parte que é sofrido, sem a parte que é legal, né? E aí agora eu tenho que, junto com ela, descobrir um pouco essa parte que é legal, e ela está no processo de autoconhecimento, porque na verdade a compulsão por repetição é também um processo de autoconhecimento, eu me conhecer. O que me faz bem, o que não me faz bem, né? Por que eu quero sentir dor em vez de sentir amor, bem-estar, alegria, felicidade? Não preciso de sentir dor para sentir querido. Talvez o processo de sentir dor é continuar me sentindo querido. O filho que eu era, né? O filho amado. A gente não tem isso. A família não fala você é o filho bom, tem o filho ovelha negra, tem o filho legalzinho, né? A gente tem os lugares na família que a gente ocupa, né? E aí tentar sustentar esse lugar é sofrido. Quando a gente é adulta, a gente descobre que a gente não precisa sustentar isso. Eu posso ser eu. Né, com autenticidade, com ética, né, e aí eu acho que isso é importante, né, e aí eu passo pelo processo de autoconhecimento, né, que o adolescente ainda precisa passar, né, porque é muito novo. Até para descobrir o que é o amor mesmo, né, que às vezes fica tão preso na dor que Sim, não sabe nem o que é o amor. Ótimo. Bom, gente, eu amei. Vocês gostaram? Demais. Esclarecedor. Foi uma aula, assim. Sempre é, né, Michelle? Gostoso de falar porque a gente gosta, né? Então tá, a gente vai chegando no final. A gente quer agradecer de coração a sua presença aqui num pré-feriado. Nossa. Obrigada, Michelle, pela Hoje eu sua vou até às disponibilidade. 10h20, então. Nossa Senhora. Precisando, estou à disposição. Então a gente encerra por aqui o nosso podcast. Obrigada, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. É isso. Tchau.